E o Flamengo de Vitor Pereira perdeu o terceiro título em menos de 2 meses de temporada. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta se o técnico português pode ser demitido, além de todos os bastidores da derrota para o Independente Del Valle. Quero te atualizar sobre o Corinthians e o papo de que o Timão, além de Christian Barleta, também pode contratar outro atacante do Bernô. Já o São Paulo tem motivos para estar bem bravo com a Rede Globo de televisão. Te dou os detalhes. Falo ainda sobre a intenção do Palmeiras em contratar o Alan, volante que pertence ao Atlético Mineiro. Tudo sobre a ida de Marlon, lateral esquerdo, para o Cruzeiro. Será que o Benedetto pode mesmo pintar no Internacional? Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Antes de mais nada, só pedir para assistirem ao vídeo até o fim, se curtirem deixem like e se inscrevam no canal, combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Parimatch, a casa de apostas esportivas que é a patrocinadora master do Botafogo e também do Campeonato Paulista. Estou mostrando na tela minhas duas últimas apostas na Parimatch. As duas deram certo e garantiram lucro superior a R$210. Vou usar uma parte dessa grana em apostas para essa quarta-feira. Tem Premier League e Copa da Inglaterra. Estou pensando em fazer uma dupla, apostando nas vitórias do Arsenal contra o Everton e do Liverpool contra o Wolverhampton. Dessa maneira, a minha odd vai ser de R$ 1,98. Estou apostando R$100 para voltar em R$ 198. É importante lembrar que a Parimatch oferece uma série de vantagens para você. Dá para apostar do seu computador ou do telefone celular com direito ao aplicativo. Isso sem falar no depósito mínimo, que é muito baixo. Dá para você fazer apostas a partir de R$1. Retirada é rápida, atendimento 24 horas por dia, 7 dias da semana. Para completar, queria contar para vocês que o link está à disposição para que você faça seu cadastro agora mesmo ou apontando seu telefone celular para o QR Code. Depois de clicar no link ou apontar seu telefone celular para o QR Code, é só você acessar a página de cadastre-se, colocar o seu número do celular, uma senha e o código bônus que é Nicola. Assim você vai dobrar o valor do seu depósito. Curtiu, né? Então vem se divertir comigo e com mais um montão de gente na Parimatch. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a audiência de Flamengo e Independente Del Valle, jogo exclusivo da ESPN que garantiu a maior audiência da TV fechada em 2023, média de 12 pontos com picos de 13,4. Quero contar ainda que o tropeço do Flamengo contra o Del Valle aumentou a lista de decepções de clubes cariocas em finais no Maracanã. São 7 decisões contra estrangeiros. Dessas 7, 5 tiveram títulos perdidos, sendo 3 para equatorianos, são 2 títulos da LDU e 1 agora do Independente Del Valle. Bora contar ainda que André Sanches, ex-presidente do Corinthians, aproveitou a derrota do Flamengo para tripudiar do Vitor Pereira. Ele usou a conta dele no Twitter para escrever o seguinte: pessoas com má índole, Deus castiga sempre, kkk. A última envolvendo o Flamengo, pelo menos no giro de notícias, é sobre Pulgar. O volante chileno sofreu uma fratura na base do 5º osso metatarso do pé direito no clássico do último fim de semana e deve parar por pelo menos 4 semanas. Por falar em contusão, Raul Gustavo, zagueiro que pertence ao Corinthians e está emprestado ao Bahia, teve rompimento do ligamento do joelho e deve desfalcar o tricolor baiano até o fim da temporada. Já Fred, ex-atacante do Cruzeiro e hoje dirigente do Fluminense, decidiu acionar na justiça a SAF do Ronaldo Fenômeno. A cobrança é de 30 milhões e meio de reais. Ronaldo deve estar perdendo os poucos cabelos que lhe restam. Para completar no giro de notícias, contar que Gustavo Grossi, que é uma espécie de manager do Internacional, o argentino se tornou mais um membro da ABEX, Associação Brasileira de Executivos do Futebol no Brasil. Qual a novidade? É o fato dele ser o primeiro estrangeiro a pertencer à ABEX. Gustavo Grossi, que é argentino, já havia feito um enorme trabalho à frente do River Plate antes de se mudar para o Beira-Rio. Bora começar o vídeo para falar sobre o novo Muralha. Vou explicar essa história. O Flamengo venceu o Independente Del Valle no tempo normal, vitória com gol nos acréscimos do Arrascaeta 1-0. Dessa maneira, o Flamengo conseguiu reverter a derrota no Equador por 1-0 para o Del Valle, decisão na prorrogação. Prorrogação bem apática, com poucas chances para os dois lados e decisão nos pênaltis.
Foi aí que o novo Muralha entrou em ação. Só para lembrar, em 2017, numa final de Copa do Brasil, o Flamengo enfrentou o Cruzeiro e o Muralha pulou todas as 5 bolas para o mesmo lado, não definiu nenhuma e o Cruzeiro acabou se sagrando campeão. Já nessa terça-feira, o goleiro do Flamengo, o Santos, até pulou para cantos diferentes, mas não conseguiu defender nenhuma das 5 cobranças do Independente Del Valle. Placar final, Independente Del Valle 5, Flamengo 4, o pênalti desperdiçado pelo rubro-negro, o primeiro pelo Arrascaeta. A curiosidade é que não é a primeira vez que o Santos vai mal em decisão por pênaltis. Desde que ele chegou ao Flamengo, ele já teve a chance de defender 18 penalidades, só uma vez que ele conseguiu pegar. As outras 17 acabaram entrando, sendo 12 em confrontos de disputas de pênalti. Aproveitamento bastante ruim do goleiro flamenguista. Concorda? Bom, antes de mudar de assunto, só contar que com a perda do título do Flamengo na Recopa Sul-Americana, o rubro-negro se manteve na 3ª colocação entre os clubes que mais faturaram títulos internacionais no Brasil. Esse ranking segue tendo o São Paulo, com folga na 1ª colocação, são 12 taças. O Santos aparece em segundo com 8. Como o Flamengo acaba de perder o Mundial de Clubes e também a Recopa Sul-Americana, desperdiçou a chance de se tornar o vice-líder. Ele se mantém com 7 ao lado de Internacional e Cruzeiro. O Grêmio é o 6º com 6 títulos, o Palmeiras aparece com 5, na sequência Atlético Mineiro e Corinthians com 4. O Vasco e o Atlético Paranaense têm 3, enquanto Botafogo e Chapecoense têm uma taça a cada. Vitor Pereira pode ser demitido? Essa é a grande pergunta da quarta-feira pro torcedor do Flamengo. 3 títulos disputados, 3 decepções. Primeira delas, Supercopa do Brasil, derrota para o Palmeiras 4-3. No Mundial de Clubes, talvez o gosto mais amargo. O Flamengo nem conseguiu chegar à decisão contra o Real Madrid, foi eliminado na fase de semifinal, perdendo para o Al Hilal. Na disputa de terceiro, quase foi derrotado pelo Al Ahly do Egito, acabou se salvando por conta de uma expulsão de um atleta do time adversário, venceu a duras penas. A terceira e última decepção, a perda do título da Recopa Sul-Americana contra o Independente Del Valle. A pressão em relação ao VP é gigante, das arquibancadas, do torcedor nas redes sociais e também de influenciadores do Flamengo, que falam sobre o clube no dia a dia. Posso garantir para vocês que nesse momento Marcos Braz e Bruno Spindel, os homens do departamento de futebol, tentam segurar o treinador português. Até porque eles entendem que a demissão do técnico vai deixar bem claro o erro que eles tomaram quando decidiram por demitir o Dorival Júnior e contratar o técnico que estava de saída do Corinthians. Mas posso assegurar para vocês que existe uma ala importante e próxima ao presidente Rodolfo Landim que defende a demissão do VP. Essa ala tem como um dos interlocutores do BAP, que é um velho adversário político do Marcos Braz. VP que desde que chegou ao Flamengo disputou 11 partidas, 7 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. O aproveitamento nem é tão ruim, 66% dos pontos, mas nos jogos importantes, naqueles que valiam, o desempenho acabou sendo bem fraco. Só para completar, se o torcedor do Flamengo tá chateado, tá bravo e virou motivo de gozação nas redes sociais, torcedor do Del Valle, que é bem pequenininho, tá muito feliz. E o Del Valle confirmou o status de clube que não teme os brasileiros. São 19 confrontos contra nossos times daqui, 10 vitórias do Del Valle e 9 derrotas. Time que já havia eliminado Corinthians na Sul-Americana em 2019, o Grêmio na Libertadores de 2021, foi campeão em cima do São Paulo da Sul-Americana de 2022 e campeão em cima do Flamengo na Recopa de 2023. Quero responder agora a uma pergunta que me foi feita durante o programa do Nicola dessa terça-feira. O Corinthians tem a intenção de contratar Matheus Regis, atacante de 23 anos de idade, que forma excelente dupla com Christian Barletta. Para quem não sabe, Barletta já foi contratado pelo Corinthians, inclusive fica de fora do confronto dessa noite entre São Bernardo e Náutico na Copa do Brasil. Foi um pedido do Corinthians, o Timão e o São Bernardo já se acertaram em relação à compra do jogador, ele se transfere no fim do Campeonato Paulista. Se o Christian Barletta entrasse em campo para enfrentar o Náutico, ficaria de fora das próximas fases da Copa do Brasil. O Corinthians fez o pedido e o São Bernardo aceitou. Voltando à história do Matheus Regis, atacante de lado de campo, só 23 anos de idade, 8 jogos, 3 gols e 1 assistência na atual temporada. Foi descoberto pelo São Bernardo depois de fazer sucesso no futebol nordestino pelo CSE, Campinense e 13. Durante o programa do Nicola, conversei com o Lucas Andrino, que é o CEO do São Bernardo,
e perguntei: existe alguma sondagem, conversa, proposta ou procura do Corinthians pelo Matheus Regis? A resposta foi que não há nenhuma conversa. Ninguém do Corinthians procurou. O Christian Barleta era o grande alvo do Corinthians em relação ao São Bernardo. Negócio já fechado. O Timão está em busca de outros nomes, mas sem grande pressa. E ao que parece, mais ninguém dentro do bom elenco do Bernô. Mal-estar no São Paulo. Essa foi a reação dentro e fora do clube com a divulgação recente do ranking de quantos clubes faturaram com o pay-per-view do Campeonato Brasileiro no ano passado. O São Paulo apareceu na 5ª colocação entre os clubes que mais faturaram, atrás de Flamengo, Corinthians, Palmeiras e Grêmio. A irritação de dirigentes do Tricolor e também de torcedores é porque o São Paulo tem o 3º maior contingente de assinantes, mas aparece apenas como o 5º que mais fatura. Para trazer os números para vocês, São Paulo registrou no Campeonato Brasileiro do ano passado 9,2% dos assinantes, ou seja, quase 1/10 de todo o pacote é de torcedores do São Paulo. O Flamengo apareceu em primeiro com 21,5%, o Corinthians em segundo com 12,2%. Só que o Corinthians, o Flamengo, o Palmeiras e o Grêmio têm acordos diferentes com a Globo. Eles não recebem pela proporcionalidade, e sim de acordo com cifras já pré-estabelecidas, algo que o São Paulo não tem. Até por isso o Tricolor acabou ficando na 5ª colocação, bem distante dos rivais. Por exemplo, o Flamengo embolsou 130 milhões de reais a mais do que o São Paulo. O Corinthians apareceu com quase 70 milhões a mais em relação ao Tricolor. Já o Palmeiras, que tem 9% dos assinantes, embolsou 50 milhões de reais, 16 milhões e 200 mil a mais do que o São Paulo. O Grêmio, na 4ª colocação, tem só 6,6% dos assinantes, mas teve direito a 45 milhões de reais. O que o São Paulo pode fazer nesse momento? Reclamar? Pouca coisa vai surtir efeito, até porque a Globo está de saída do Campeonato Brasileiro. Esse é o penúltimo ano de contrato. O ano de 2024, o último. A partir de 2025 passa a valer um Campeonato Brasileiro bem diferente, que vai ter seus direitos de transmissão comercializados com conglomerados internacionais. Só para fechar sobre o São Paulo, queria contar para vocês que existe uma expectativa no CT da Barra Funda de que o Herisson, o substituto imediato do Caleri, esteja à disposição para a partida de quartas de final contra o Água Santa. Benedetto no Internacional. A informação surgiu nas últimas horas, meio que despretensiosamente, nas redes sociais. O perfil de um torcedor do Boca Juniors cravou que o Benedetto fará sua despedida no clube argentino depois de um confronto contra o Patronato. E o seu destino será o Internacional. Pronto. Foi o suficiente para que o torcedor colorado começasse a imaginar o Benedetto se juntando a Luiz Adriano, recém-contratado, a Ener Valencia, que chega na metade do ano, a Pedro Henrique, enfim. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte minha no Colorado para perguntar o que existe de verdade em relação ao argentino, que já havia sido especulado no Palmeiras, no São Paulo, entre outros clubes em outras janelas de transferência. Não existe absolutamente nada. Fonte com quem conversei assegurou que o Benedetto não será contratado. O Inter já garante ter fechado seu ciclo de contratações para essa função de centroavante com o Luiz Adriano, que inclusive já foi apresentado, e com o Ener Valencia, que chega na metade do ano. O Valencia desembarca no Beira-Rio cercado das melhores expectativas. Existe a percepção de que ele vai ser muito diferente no futebol nacional. Só para completar, o alemão ainda faz parte do elenco. O Pedro Henrique tem atuado improvisado, deve voltar para sua função de atacante de lado de campo. O Inter se entende super bem resolvido em relação ao camisa 9. E o volante Alan do Atlético Mineiro pode se tornar a compra mais cara da história do Palmeiras. Contei para vocês com exclusividade nessa terça-feira que o Verdão já ofereceu 9 milhões de euros ou quase 50 milhões de reais para ficar com um volante de 25 anos de idade, super bem avaliado pelo técnico Abel Ferreira. O Abel entende que o Alan tem muitas das características do Danilo, são volantes canhotos, de muita mobilidade, boa qualidade na condução de jogo e também da bola. Até por isso, Palmeiras teve o aval do treinador e já fez duas propostas ao Galo. A primeira de 6 milhões de euros, recusada. A segunda de 9 milhões de euros, a proposta está nas mãos de Juliano Bertolucci, representante do Alan, que promete levar a proposta de forma oficial ao Atlético depois do jogo dessa noite contra o Carabobo.
Entendeu-se que pela importância do confronto contra os venezuelanos, que vale a classificação do Atlético para a próxima fase de mata-mata da Libertadores, não seria o melhor momento. Então, após a partida, possivelmente na quinta-feira, o Atlético vai se deparar com essa oferta de quase 50 milhões de reais. Mas os representantes do Alan já entendem que dificilmente vai sair negócios por essa cifra. O Palmeiras possivelmente precise abrir os cofres e chegar numa oferta de 12 milhões de euros ou 66 milhões de reais. Só para lembrar que quando foi contratado, o Alan custou 15 milhões de reais, muito menos. A ideia do Galo é ficar com o Alan pelo menos até a metade da temporada e vendê-lo para um clube do futebol europeu. Sobre as maiores compras da história do Palmeiras, o jogador mais caro até esse momento é Borja, que foi contratado primeiro por 70% dos direitos econômicos e depois por mais 30%, valor total da operação 44 milhões de reais. Na segunda colocação, com quase 40 milhões de reais, o Flaco Lopes, que tem sido muito mais reserva do que titular. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Cruzeiro e a expectativa de que Marlon, lateral esquerdo que atua na Turquia, seja anunciado como reforço nos próximos dias. Atleta com 2 passagens no Fluminense, é onde ele mais se destacou no futebol brasileiro e que atua desde a metade do ano passado no Ankaragucu. Imagino que seja assim que se fale, time turco. Temporada atual de 15 jogos e 2 assistências, ele tem contrato com essa equipe até junho de 2024. Cruzeiro e os representantes do atleta já se acertaram em relação a salário, tempo de contrato, luvas. Faltavam detalhes das tratativas com os clubes. O Cruzeiro assegurou um avanço nas últimas horas e espera fechar a contratação muito em breve. O Marlon passou pelo Fluminense de 2017 a 2019 e de 2021 a 2022. A informação sobre as tratativas foi divulgada primeiro pelo site Goal. Confesso para vocês que não é o lateral dos sonhos. Cara com muitas limitações técnicas, até tem alguma qualidade na marcação, mas produz pouco no setor ofensivo. Tem bem o estilo de contratações do Ronaldo Fenômeno na temporada e eu continuo dizendo que se o Cruzeiro não trouxer jogadores de mais qualidade, vai correr o risco de rebaixamento no Brasileiro de 2023. Você pensa diferente? Tá gostando do nível de reforços do Cruzeiro? Use o espaço para comentar, estou curioso para saber sua opinião. Se curtiu o vídeo, também deixa like, a gente se encontra à tarde. Abraço, tchau!